Somos todos um, juntos somos mais. É o coração pulsando, ao mundo enviando muito amor e paz. Somos todos um, juntos somos mais. É o coração pulsando, ao mundo enviando muito amor e paz. Coparra, 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 coparra. Somos todos sol e lua também, amando e sorrindo, e a Deus pedindo, sabedoria vem. Somos todos sol. Estamos apresentando o nosso 14º Encontro Holístico Brasileiro. E agora, mais uma palestra. Estamos a nível de internet, do dia 24 ao dia 30 de abril, das 20 às 21 horas. Agora, André de Rose. A palestra Pranayama, a força da conexão. André de Rose, como o seu nome diz, filho de facilitador de yoga, também um grande pesquisador de yoga no Brasil, criou inúmeros métodos de yoga e também é uma pessoa que realiza muitos workshops. Criou um método especial, criou um método próprio de como trabalhar a yoga na empresa, na vida, na escola, na saúde das pessoas. Então, com vocês, André de Rose vai trabalhar especialmente a importância da yoga e também a força da sua conexão. Olá, gente. Como estão? Eu fico muito contente de estar novamente no Encontro Holístico Brasileiro, um dos maiores do país, quiçá do mundo. Ele é organizado pelo Giovanni Cherini. Eu agradeço muito o convite para o 14º Encontro Holístico, um encontro fantástico. Embora esse seja um momento atípico, mas ele é cheio de oportunidades e ele está trazendo para a gente a oportunidade de conhecer coisas novas. São fantásticos, esse é um momento precioso, precisamos aproveitá-lo bem. São momentos fortes, temos que nos preparar, mas com certeza serão momentos inesquecíveis de aprendizado para cada um de nós. Bom, o meu tema é sobre Pranayama. Pranayama é um tema muito fácil de abordar. Todas as pessoas que conhecem minimamente a prática de yoga já ouviram falar sobre os pranayamas. Pranayamas são vulgarmente conhecidos como exercícios respiratórios, mas a técnica em si, ela não aborda exclusivamente respiração. A respiração é um dos itens do pranayama, mas não é o principal, sem dúvida. Pranayama, prana seria uma força vital, um vigor expressivo que está presente em cada um de nós, existe na natureza à nossa volta e ele pode ser intensamente vivificado em nossa estrutura física. E yama é o controle, é o domínio. A yama é a expansão. Pranayama seria a expansão ou o domínio dessa força vital que existe em cada um de nós. Veja bem, a palavra pranayama também ela está relacionada a sopro. Prana muitas vezes é traduzido como sopro vital ou respiração. Mas o assunto principal do pranayama não diz respeito exatamente à respiração. E eu vou contar para vocês uma história muito curiosa que aconteceu comigo numa das minhas viagens à Índia. Quando eu estava no Shivananda Ashram, eu recebi aula de um professor que
no meio da aula, ele falou: inhale, inspire e imagine o prana saindo, out. Expire e imagine o prana entrando. Naquele momento, eu achei que, bom, eu não entendi direito, o indiano tem um inglês um pouco mais difícil para os nossos ouvidos, ele é, às vezes, complicado de entender algumas palavras. Então eu falei, não entendi direito. No final da aula, depois dele ter passado os exercícios todos, terminou a aula, fui conversar com ele e eu percebi que o inglês dele não era suficiente para a nossa comunicação. Ele tinha um inglês muito bom para dar a aula, para dar as práticas, mas parecia que tinha alguma coisa que não ornava, né? Não encaixava. E aí eu falei, bom, não vou perder tempo. Eu falei para ele que se eu poderia visitá-lo no dia seguinte, se ele estaria lá. Ele falou que sim, e eu falei que levaria um intérprete para a gente poder conversar melhor e depois de tudo acordado, eu vou para o hotel, contrato um intérprete, um tradutor e volto no dia seguinte lá para o ashram para encontrar o professor. E o intérprete perguntou para mim, o que você quer que eu pergunte para ele? Aí eu falei, é que na aula anterior, no dia anterior, ele me falou que era para eu imaginar na hora que eu inspirasse o prana saindo. E na hora que eu expirasse, o prana entrando. Aí eu falei, eu nunca ouvi falar disso, eu achei estranho. E eu vi que ele repetiu mais uma vez, então assim, não foi da minha cabeça, mas eu queria saber por quê, eu queria saber detalhes. Ele ontem confirmou que sim, mas a nossa conversa ela parou por ali. Aí o tradutor que não fazia yoga, então veja bem, ele não fazia yoga, ele virou para mim e falou assim, mas você não sabia? Naquele momento, eu, no meu tamanco, no meu salto de 20 e poucos anos dando aula de yoga, me senti realmente lá embaixo. Falei assim, nossa, isso foi bom para o ego, mas eu pretendo entender, né? Queria saber por quê. E depois de uma conversa não muito longa, ele também tinha coisas a fazer, ele me passou algumas literaturas, me passou algumas coisas, e aí ele me deixou mais claro. Na hora, eu me lembrei de uma coisa que eu lia muito nos livros do Shivananda, que era o mestre dele, da escola dele. E o Shivananda, em todos os livros de yoga, falava: aonde a mente está, o prana está lá. Aonde a mente está, o prana está lá. E aí eu comecei a entender, eu comecei a fazer uma ligação entre tudo aquilo que esse professor tinha me falado, a literatura que ele tinha recomendado, e voltei para o Brasil com uma clareza como nunca antes. E aquilo tudo fez muito sentido para mim. Então eu gostaria que, para a gente não perder tempo, né, porque a gente tem pouco tempo da nossa palestra, mas eu gostaria que aí você, pelo menos durante alguns instantes, fizesse isso. Inspire imaginando que a energia do corpo sai. E esvazie os seus pulmões imaginando que essa força entra em você. Estranho, né? Eu sei que eu não dei tempo para que pudessem executar, mas é estranho, a mecânica é estranha. Talvez alguns de vocês ainda estejam fazendo para procurar entender um pouquinho sobre essa sensação que eu também senti. Mas aí eu vou esclarecer. Voltando para o Brasil, eu ainda fiz curso com algumas outras pessoas aqui no Brasil, um excelente professor, o Carlos Eduardo Gonçalves Barbosa, que é o meu professor de sânscrito, meu amigo pessoal, uma pessoa incrível, também falou a mesma coisa, e aí as fichas todas caíram, né? Se bem que ficha é da minha época, né? Eu tô com 53 anos, então, né? Eu ainda sou da época da ficha. Mas tudo clareou na minha mente imediatamente, e eu falei, gente, ok, entendi de verdade agora. E a explicação que eu quero colocar para vocês é a seguinte: quanto de ar cabe nos seus pulmões nesse exato momento, em mililitros? Talvez em mililitros vocês não saibam, mas você sabe
que existe um limite para a sua capacidade pulmonar. Você inspira, 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 chega uma hora não entra mais ar, não é verdade? E qual é o limite para a sua imaginação? É virtualmente infinito, né? Qual o limite para a sua imaginação? Gente, é fantástico isso. E isso faz link com o que o próprio Shivananda, durante a vida inteira dele, falou. Aonde a mente está, o prana está lá. Ou seja, o prana ele é controlado pela vontade, pela mente, e não pelos seus pulmões ou pelo ar que cabe dentro dos seus pulmões. Porque você vai fazer yoga durante anos e vai aumentar a sua capacidade respiratória tremendamente. Mas existe um limite físico para os seus pulmões. Então, quando você estiver no auge da sua vida, com os seus 20, 30 anos de idade, você vai falar, nossa, eu tenho uma boa capacidade pulmonar. Depois, 40, 50, 60, é decréscimo. Então, não pode estar nos pulmões, não pode estar nessa carcaça física apenas. Essa capacidade de absorver o prana está na sua mente e está na sua vontade. É isso que os textos indianos querem dizer, quando aonde a sua mente está, lá está o prana. Porque como é que você controlaria o prana, então, se existe um vínculo tão grande entre o prana e o pensamento? Se o prana é sensível ao pensamento e ele acompanha o pensamento, isso significa que você precisa disciplinar o seu pensamento. Disciplinar a sua vontade. E um dos mais fortes exercícios disciplinadores da vontade são os exercícios respiratórios. Então, não é que não exista exercício respiratório no yoga. Existe, mas ele tem uma função muito específica, que não é aumentar a capacidade pulmonar apenas, embora existam muitos exercícios de yoga que aumentam fabulosamente a capacidade pulmonar, seja em volume, na profundidade. São fantásticos, são muito bem bolados, são anos, aliás, são milênios, é multimilenar, são vários milênios de treino e testes que eles devem ter feito até hoje. E ainda existem exercícios bastante atuais. Então esses exercícios, eles fazem o quê? Testam todas as suas capacidades, toda disciplina, força de vontade, resistência. E aí, com o controle respiratório, você controla a sua mente. E uma vez que a mente está controlada, você pode direcionar essa força incrível de vontade para controlar uma das maiores forças do universo, o prana. Esse vigor expressivo, essa força que dá coerência, vontade, expressividade e saúde. Então, eu estou aqui para falar sobre pranayama, não apenas sobre exercícios respiratórios. Então, no final da nossa palestra, no final do nosso encontro, a gente vai fazer um exercício de pranayama bem suave, bem para iniciantes. Todo mundo vai conseguir acompanhar, mas eu quero voltar um pouquinho para os exercícios respiratórios, porque, afinal de contas, são a base daquilo que nós estamos fazendo. Os exercícios respiratórios são a base para fortalecer a vontade, controlar a mente, disciplinar o ego, e aí então você poder usar essa força mental incrível para capturar uma energia magnífica que fará uma incrível diferença na vida de cada um de nós. Então, eu peço a vocês só um pouco de paciência para vocês entenderem os argumentos e aí então a gente até poder praticar alguns também exercícios respiratórios juntos daqui a pouquinho. Então, vamos lá. A respiração. A respiração provavelmente não, né? É muito evidente, é muito claro, é uma das funções mais importantes que nós temos. Respirar é uma função vital, ela está ligada ao instinto de sobrevivência. Se você não respirar, morre em alguns minutos. O campeão de apneia, hoje em dia, está entre 20 a 30 minutos de retenção com ar. E mesmo assim ele precisa insuflar o pulmão dele com oxigênio puro, né? Com oxigênio para que ele possa saturar o organismo de oxigênio e fazer esse tipo de exibição. Não são yogis, são pessoas que se apresentam pelo mundo em campeonatos de apneia dos mais diversos possíveis. Mas mesmo assim, uma pessoa comum conseguiria reter o ar durante quanto tempo? 4 minutos?
5 minutos? Em quanto tempo você ficaria vivo retendo ar? Então, logo, podemos chegar à conclusão que respirar é vital. Não dá para ficar sem respirar. Então, imagine que você está começando a sua aula de yoga hoje pela primeira vez e, de repente, o professor fala: agora segure o ar. Agora solte o ar durante tanto tempo. Agora fique sem ar durante tanto tempo. Agora inspire de novo num determinado conjunto de tempos. Com isso, o seu corpo, que não tem a menor ideia do que está acontecendo do lado de fora, ele só sabe aquilo que você está trazendo como exercício. Porque o corpo não tem a menor ideia, ele não tem como saber o que acontece do lado de fora, a não ser que você informe a ele. Mas mesmo assim, mesmo você sabendo que aquilo dali não é nenhum perigo, para o corpo é. Reter o ar, parar de respirar, parece para o corpo algo impossível. Parece algo muito perigoso e o organismo reage a esse comportamento. Então, toda vez que você retém o ar, o corpo arranja mecanismos para que você, através dessa retenção, consiga o maior foco possível, porque para o corpo você está arriscando a sua vida. Provavelmente você está debaixo d'água, por isso você não está respirando, ou no ambiente onde você está, o ar está tóxico e aí você parou de respirar. Alguma coisa muito grave está acontecendo, tem um incêndio e aí tem fumaça e você também segura o ar. Então o corpo ele simplesmente vai reagir como ele é programado para reagir. Ele é programado para reagir a esses estímulos externos, exógenos, né? E aí, de forma endógena, ele se relaciona com você, ele libera neurotransmissores, ele libera endorfinas, ele libera adrenalina, ele libera uma quantidade imensa de coisas que são necessárias para reagir aos estímulos que vêm de fora, exógenos, e você, de forma endógena, você reage àquilo dali, aquele estímulo externo, fazendo com que o seu corpo fique num determinado estado. Por exemplo, retendo ar é o estado de atenção. Então, quando você consegue dominar o instinto mais poderoso do corpo, que é o instinto de sobrevivência, os outros instintos são mais fáceis, entende? Então, o instinto de sobrevivência, como é o mais importante para manter você aí vivo, se você controla ele, imagina, você tem a vontade, você tem tudo em suas mãos, pronto para fazer o que você quiser. E aí, o yoga ele acabou desenvolvendo exercícios muito diversos, muito interessantes, que têm a ver com ritmo, tem a ver com profundidade, tem a ver com uma série de fatores que vão alterar o funcionamento da cabeça. Só para vocês terem uma ideia, a mecânica é simples, tá? É básica, mas ela é inteligentíssima e montada de um jeito que deve ter levado muito tempo até eles chegarem a esse refinamento. Mas, por exemplo, qual é a respiração de uma pessoa que está muito feliz? Está, rindo, né? Feliz. E qual a respiração de uma pessoa que está triste? Só para vocês terem uma ideia de como isso produz um impacto no nosso corpo. Como é que uma pessoa feliz respira? Vocês sabem? Conseguem imaginar? Uma pessoa que está feliz, ela faz o seguinte: ela inspira profundamente como se fosse colocar o mundo nos pulmões. Mas o ar não quer sair. E por não querer sair, ele sai de forma interrompida. Quase como não querendo sair dali, entende? Você está pleno, está cheio. E o ar quase não quer sair. Como é que é o riso? Você inspira e faz... Ele sai interrompido, mas ele entra profundamente. Qual é a respiração da tristeza? É o oposto disso. É o oposto da respiração da alegria. A respiração da tristeza, o ar não quer entrar. Você se sente vazio, miserável. Mas ele sai de uma vez só. Você faz... e solta o ar de uma vez só. Você se acaba. Então, esses dois extremos, a alegria e a tristeza, elas mostram uma característica respiratória muito marcante
E então, se você fizer a respiração da alegria quando estiver triste, será que você fica alegre? Talvez não. Mas você não se aprofunda na tristeza e você não deixa a tristeza tomar conta de você. Você estará fazendo algo contra isso. Você estará reagindo e mostrando para o seu corpo quem é que manda. E aí, fazendo essa respiração, um certo entusiasmo toma conta de você e você começa a reverter esse estado de tristeza, esse desânimo, né? Através de uma respiração profunda e uma expiração intermitente ou mais longa do que o normal. Só para vocês entenderem, qual é a respiração que poderia lhe dar uma sensação de bem-estar imediata? Para pensar um pouquinho. Mas como a gente não tem tempo, vamos lá. A respiração que você faz para gerar uma sensação imediata de saciedade é você inspirar profundamente. Então, quando você inspira profundamente, isso gera saciedade. A respiração profunda gera saciedade, a respiração superficial gera carência. Então, se você quer ficar carente, é só respirar superficialmente. Mas se você quer ficar se sentindo muito bem, inspire profundamente, entupindo os pulmões de ar. Com isso, você consegue um controle sobre o seu estado emocional, por exemplo, e as sensações de bem-estar. Então, toda vez que você inspira profundamente, de forma um pouco vigorosa até, mas profundamente, isso vai trazendo a você um conforto, um bem-estar, uma sensação boa. Por isso, quando fizerem esses exercícios respiratórios do yoga, não pensem que são exercícios bobinhos, exercícios só para trabalhar a capacidade pulmonar, o que, aliás, eles cumprem muito bem a tarefa, mas não achem que eles são inócuos. Muita gente fala, não, nenhum exercício do yoga faz mal, o yoga é inócuo. Tudo que tem efeito e tem efeito poderoso também tem contraindicações poderosas. Por exemplo, alguns exercícios, pessoas que são cardíacas ou hipertensas não podem simplesmente fazer. Pessoas acima de uma determinada idade ou novos demais também não podem fazer alguns outros exercícios. Então, cada exercício tem a idade e tem a indicação necessária para que essa pessoa possa fazer e ficar saudável através deles. E aí, depois de você fazer esses jogos respiratórios, você vai vendo que a sua mente vai ficando dócil. Então, na realidade, você está, com os exercícios de yoga, disciplinando e domando a sua mente. Uma vez que você tem essa capacidade nas suas mãos, você faz o que você quiser. Ok? Bom, tem exercícios dentro da prática de yoga que são muito interessantes para esse momento que a gente está passando. Um deles é o Kapalabhati, que no norte da Índia se chama Kapalabhati, no sul da Índia se chama Bhastrika. No norte da Índia, então, Kapalabhati é um exercício de limpeza das vias aéreas feito através de expirações. Só que é uma expiração que você faz, aí a gente vai precisar de lenço de papel, né? Tem a necessidade de algumas coisas de apoio, né? Então, se tiverem lenço de papel perto, pensem em fazer expirações fortes, mas da seguinte maneira. Existe uma comunicação entre o nariz e a orelha interna. Antigamente era ouvido, na minha época era ouvido, mas a orelha interna. E quando você expira forte, você pode acabar mandando um material que você está procurando jogar para fora, para dentro do ouvido, que pode produzir inflamações. E não é nada legal isso. Mas em épocas de Covid, em épocas de coronavírus, é interessante manter as vias aéreas sempre limpas. E esse exercício é como se você estivesse assoando, mas de um jeito específico. É como se você soltasse o ar e soltasse o ar de novo, em duas partes, em dois tempos, uma mais fraca, outra mais forte. Isso evita que a narina colapse e o ar seja revertido para dentro da região do tímpano ou da orelha interna, produzindo inflamação. Então você faria... Notaram que é... Você solta o ar e depois explode. Solta o ar e depois explode. Então, esse é o tipo de exercício para limpar as vias superiores, vias aéreas superiores, ele é muito interessante.
Outro exercício que acompanha a respiração que a gente faz dentro do yoga é através do Bhastrika. Então, depois que você limpou as vias, e aí existem outros exercícios de limpeza também com água, que não são o caso agora, você vai fazer o Bhastrika, que aí esse é para vitalizar os pulmões. Ele é bronquiodilatador. E como é um exercício que, pela grande quantidade de expulsão de CO2 do sistema, por quê? Você satura o corpo com oxigênio e o CO2 ele sai. Essa saída do CO2 do sistema faz com que haja uma pequena alcalose respiratória, ou grande alcalose respiratória, dependendo de quem você é, do seu histórico. Deixar o sangue alcalino é fundamental para não deixar que se proliferem bactérias, né? E que você evite também os vírus que não sobrevivem no meio alcalino muito bem. Então, não dá para ficar o dia inteiro alcalinizando desse jeito, mas é um bom exercício para que os pulmões fiquem limpos, fiquem bronquiodilatados, que é o Bhastrika. Para ensinar o Bhastrika é bem simples. Faça assim comigo. Tussa de novo. Quando você tosse, o que você sente? O assoalho pélvico se contrai, a barriga contrai, e ela contrai para dentro, expulsando o ar. Isso significa que toda vez que você expira, o ar sai. Então, imagine que vocês vão fazer o exercício respiratório assim. Agora fecha a boca e... rápido, forte e barulhento. Isso visa abrir os pulmões e produzir uma ventilação considerável. A gente dá isso geralmente para atletas, mergulhadores, remadores, boxeadores que precisam de uma capacidade pulmonar consideravelmente boa. Tá? Esses exercícios eles dão clareza mental, eles deixam você esperto, atento. Né? Então, com essas pequenas dicas, eu acredito que vocês já vão se divertir bastante. Contudo, nem o Kapalabhati, nem o Bhastrika devem ser feitos por quem é hipertenso ou cardíaco. Nesses dois casos, vocês vão procurar evitar a execução desse exercício, ok? Ainda temos algum tempo para a gente poder fazer o pranayama, finalmente. Então, depois de você passar algumas semanas ou meses treinando a sua mente para que ela fique completamente focada, e você fez vários exercícios respiratórios. Aliás, aqui cabe uma coisa bem interessante. Geralmente as pessoas nos exercícios respiratórios fazem inspire imaginando coisas boas e expire expulsando todas as coisas ruins para fora. O mal não merece comentário em lugar algum. O mal não merece comentário em lugar algum. Você nunca imagina que coisas ruins estão saindo de você. Você vai se encarregar, pelo menos dentro do yoga, a colocar coisas boas dentro. E você simplesmente vai colocar tanta coisa boa dentro que não sobra espaço para as outras. Mas não vai cogitar no mal. Não vai cogitar e falar, agora imagine que a sua doença, ou que... Para que você vai sujar o seu corpo para depois limpá-lo e depois sujar de novo e depois limpá-lo? Então, não. É como se eu fizesse uma grande limpeza na minha casa e aí está tudo bem limpinho. E aí no dia seguinte, ao invés de eu continuar limpando, eu mantendo a casa limpa e em ordem, eu só de prazer eu falo, vou sujar tudo para ter que limpar tudo de novo. Não é lógico isso. O lógico é que você continue fazendo a manutenção de limpeza da casa. Não vai sujar a casa para poder limpá-la. Então, nos exercícios respiratórios, a gente jamais faz isso dentro do yoga. A gente sempre imagina que coisas boas estão entrando. Mas não imagina coisas ruins saindo, porque você, ao pensar em coisas ruins, você se vincula com elas. Quer ver uma coisa que é inescapável? Nesse exato momento, você tem uma coceira em algum lugar do corpo que está lhe incomodando muito. Seja no nariz, seja nos olhos, na orelha ou em alguma outra parte, mas não coça. Segura essa sensação. Está sentindo? Muitos provavelmente estejam, outros não.
Se você está vinculado àquilo que eu estou falando, provavelmente agora você está se sentindo muito incomodado. Então vamos fazer o seguinte para aliviar isso. Não coça. Ignora. Não dá, né? Pois bem, acontece a mesma coisa quando você imagina que coisas ruins estão saindo. Você não se livra disso, porque você pensou nelas. Então, seu foco fica só naquilo que você quer absorver e não no que você não quer. Bom, a gente está chegando no final do nosso encontro. Vamos fazer um exercício de pranayama. O pranayama não tem envolvido no processo a respiração. Você vai respirar para se manter vivo, óbvio. Mas o prana, ele vai tomar o caminho das narinas, vai entrar pelas narinas, descer até a parte mais baixa do corpo, ser encaminhada para a coluna vertebral, vai subir pela coluna vertebral, sair pela garganta e fazer um único giro em Dakshinavardhana em cada um dos chakranis, em cada um dos centros. Para isso, depois você pode fazer consultas dentro da sua escola, porque cada escola tântrica tem o seu conjunto de chakras. Algumas usam só 5 chakras, outras usam 6, que é o meu caso, que eu vou ensinar para vocês agora. Outras usam 18. Então, eu recomendo que você use dentro da sua escola. E esse exercício cabe muito bem para praticamente quase qualquer escola tântrica. Usa mais ou menos o mesmo tipo de visualização, ok? Não todas, mas uma boa parte. Você vai imaginar que existe um canal na narina direita e outro na narina esquerda, e que eles sobem até essa região das sobrancelhas e descem paralelamente e vão até a base da coluna vertebral. Para isso, era necessário você passar algumas semanas visualizando que está pavimentando um caminho dentro do seu corpo, como se criasse uma estrada num terreno virgem. Então, ou um encanamento, aliás, é melhor encanamento, imaginando que é um encanamento que você criou com a sua mente. Esse encanamento leva essa energia até a parte mais quente do corpo, que compreende entre o umbigo e a base da coluna. Quando essa força entra pelas narinas, ela vai tomar a qualidade do ar. E o ar reage ao calor. Então, quando o prana que você imaginou entrando, depois de já ter feito várias semanas ou meses de exercícios de foco, de concentração, e você já controla a sua vontade, então você, com essa vontade, com esse controle, você vai trazer o prana pelas narinas e fazê-lo descer por esses canais até a base da coluna. Uma vez lá, ela encontra um grande calor corporal, reage a esse calor e sobe pela coluna, até mais ou menos a região do pescoço. Quando chega lá, ele vem pela parte da frente do corpo, produzindo um giro na direção dos ponteiros do relógio, no primeiro chakrani da região da garganta, que é o Vishuddha. Aí ele vai em seguida descer e dar uma única e rápida volta pelo Anahata. Depois vai descer mais um pouco e, através do Manipura, vai fazer mais uma volta. Desce e no Swadhisthana ele faz outra volta e, por último, na base da coluna, mais uma outra volta e ele entra pela coluna vertebral diretamente. Detalhe, a força que você está imaginando pelas narinas, que não é da inspiração, ela é contínua e subverte completamente a respiração. Você pode estar soltando o ar na hora e essa força continua entrando pelas narinas. Notem que isso é bastante importante. Se você retiver o ar, você pode continuar imaginando que o prana está entrando pelas narinas. O prana não para de entrar. Não para de entrar, desce, é aquecido e sobe pela coluna. É arrefecido e desce pelos chakras, ganhando a qualidade de cada um desses chakras. E por fim, depois de várias e várias voltas, imaginando que essa força está correndo por esse sistema de uma forma intensa, vívida, quente, ígnea, você para todo o exercício e faz uma mudra. Mudra, muitas vezes as pessoas associam a gestos com as mãos. Neste caso específico, a mudra é uma assinatura. Mudra, uma das traduções de mudra é assinatura. Assinatura do quê? Da presença do eu. Né? E aí você faz 3 bandhas. Você
Solta o ar e coloca o queixo no peito, contraindo os esfíncteres do ânus e da uretra, no assoalho pélvico, e puxa a barriga para dentro enquanto imagina que essa força vai para dentro do seu crânio, numa região chamada Shanka, ou búzio. Essa força vai ficar reverberando ali dentro durante alguns instantes. Você volta a respirar, imaginando que essa força procura sair pela região entre as sobrancelhas no Ajna Chakra. Nesse momento, você é inundado por percepção, lucidez, atenção. Você traz a presença do eu agora para essa região da cabeça. Pranayama é esse procedimento que a gente fez sem nenhum exercício respiratório. Lembrem-se que o tema Pranayama tem exercícios respiratórios, mas o Pranayama é um processo mental que usa a sua força de vontade, a sua energia interior, para mobilizar uma força gigantesca a seu favor. Essa força pode ser liberada para a região entre as sobrancelhas para produzir clareza, mas pode ser encaminhada para outras partes do corpo, como, por exemplo, o seu sistema imune, fazendo com que o corpo reaja, torne-se vívido, cheio de energia e, consequentemente, com uma expectativa de vida maior, com uma saúde mental maior, com uma força interior maior. Gente, chegamos ao final desse nosso encontro. Eu espero algum dia conseguir vê-los pessoalmente. Um abraço a todos e até a próxima. Hey, Shivanataraja aqui. Jaya. Jaya. Tchau, tchau. Somos todos um, juntos somos mais. É o coração pulsando, ao mundo enviando muito amor e paz. Somos todos um, juntos somos mais. É o coração pulsando, ao mundo enviando muito amor e paz. Somos todos sol e lua também, amando e sorrindo e a Deus pedindo sabedoria vem. Somos todos sol. Estamos apresentando o nosso 14º Encontro Holístico Brasileiro, do dia 24 ao dia 30 de abril, das 20 às 21 horas, pela internet. Nós estamos apresentando muitas palestras, muitas informações sobre práticas integrativas e complementares em saúde, sobre as PICs e como nós podemos viver melhor e fazer prevenção na saúde. Vamos agora a mais um palestrante, professor Edomar Cunha, a sua palestra, Dicas e Receitas naturais para se manter saudável e com a imunidade fortalecida. O Edomar é terapeuta naturista, iridólogo, há mais de 30 anos, professor de iridologia há 25 anos, escritor, palestrante nacional e internacional. Ele atua em muitos congressos como palestrante e organizador, sempre com o tema Iridologia e Naturopatia. Com vocês, professor Edomar Cunha. Olá, tudo bem?
Tenho a honra de ter sido convidado para a 14ª edição do Encontro Holístico Brasileiro. Desta vez de uma forma diferente, no sistema online. Tive o privilégio de participar da edição anterior, ao vivo em Porto Alegre, onde fomos muito bem recebidos, e agora recebi o convite para participar através de um vídeo na forma online. Então eu quero te pedir licença para logo compartilhar uma tela com você e já vamos entrar de pronto ao assunto. Eu quero antes ainda agradecer o convite dos organizadores, deputado Giovanni Cherini, que é um homem que tem uma missão há muito tempo de trabalhar com os terapeutas e as terapias naturais, e também numa parceria com o Instituto Uniquant, estão organizando esta 14ª edição. E foi-me pedido para apresentar dicas naturais para se manter saudável e com a imunidade fortalecida. Não podia ser outro assunto, dado a situação em que o nosso país e o nosso mundo estamos passando. Então, eu quero te convidar para uma reflexão sobre esse assunto. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Edomar Cunha, terapeuta naturista, iridologista há 30 anos, professor de iridologia há 25 anos e também sou nutricionista. E vamos então, de pronto, entrar no assunto programado para este congresso. Eu quero iniciar com 2 frases de Hipócrates. A primeira: antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Pense na profundidade dessa frase. Todo mundo quer uma dica de saúde. Todo mundo quer uma dica para se livrar da sua enfermidade. Muita gente, eu faço programa de rádio na minha cidade, Sorocaba, São Paulo, embora eu seja gaúcho, faz 9 anos que eu resido aqui em Sorocaba. Eu faço um programa de rádio segundas, terças e quintas. Para você acessar o programa é www.novamensagem.com.br. Segunda, terça e quinta, 20 horas. E é um programa interativo, o povo liga, o povo pergunta, o povo participa. E eu dou muitas dicas de tratamentos naturais, como eu vou fazer nesta palestra desse congresso. Mas sempre seguindo esta premissa de Hipócrates. Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. E se você está nesse congresso buscando uma solução para o seu problema, buscando, quem sabe, a cura para uma situação crônica que você já está cansado de buscar em outros meios convencionais e não consegue, se detenha nessa frase. E uma outra frase que eu sempre cito em minhas palestras: que o teu alimento seja o teu remédio, que o teu remédio seja o teu alimento. Ou seja, Hipócrates dizia: não quer adoecer? Alimente-se de tal forma para não adoecer. E se adoecer,
busque na alimentação a cura. Isso tem que nos fazer pensar também. Eu sempre digo, mais vale 1 grama de prevenção do que 1 quilo de cura. Por que você esperar adoecer? Por que você esperar a chegar numa situação grave para tentar a cura? Prevenção vai muito além das medidas sanitárias diversas que recebemos das autoridades de saúde de nosso governo. Nós valorizamos essas dicas de higiene, de cuidados, principalmente nessa época em que estamos vivendo essa pandemia. É muito salutar dar atenção para estas recomendações. Mas prevenção vai muito além disso. Outros podem estar pensando, prevenção seria uma vacina, assim como existe vacinas para outras situações. Prevenção, meu amigo, minha amiga que me acompanha nesse programa. Prevenção vai muito além das vacinas. Não só para o coronavírus que estamos enfrentando na atualidade, mas para qualquer outra enfermidade. Vai muito além das vacinas. Prevenção vai muito além dos exames corriqueiros recomendados. Eu gostaria que as pessoas me procurassem no consultório antes de adoecer, para não adoecer, para fazer um tratamento de prevenção. Nós que avaliamos pela íris, temos grandes chances de chegar antes da doença, antes de ter que correr para o médico. Mas se você chegar ao seu médico e ele pergunta qual é o seu problema, então você vai dizer, doutor, eu vim aqui para uma prevenção. Ele vai achar estranho. Se for homem, relativamente maduro, acima dos 40, 45, 50 anos, ele poderá te pedir um exame de sangue, um lipidograma, um eletro, e poderá te pedir, quem sabe, um exame de próstata, um exame de toque, um PSA. Se for mulher, você não tem feito o Papa Nicolau? Como é que está a tua parte ginecológica? Você tem acompanhado? Poderá te encaminhar para um exame de mamas? Gente, acordem! Isto não é prevenção. Isto já é procurar a doença. Prevenção é muito mais do que isso. Está todo mundo com medo do vírus. Todo mundo tem medo de bactérias. O grande fisiologista do passado, fisiologista francês, Claude Bernard, dizia: o micróbio nada é. O terreno é tudo. E aí agora eu te pergunto, como está o seu terreno? Você está preocupado com a doença ou preocupado em cuidar do seu terreno para não adoecer? Esta é a pergunta que eu lhe faço. Antes das dicas que está todo mundo esperando, antes das dicas para aumentar a tua imunidade, na verdade a melhor expressão não seria aumentar, para modular a sua imunidade. Porque tem gente que não entende esse aumentar a imunidade e diz, não, eu não posso ter a imunidade aumentada porque eu sofro de uma doença autoimune. Então eu tenho que tomar imunossupressor. Não, quando eu falo aumentar a imunidade, a melhor colocação seria
modular a tua imunidade, para não ficar muito baixa, para não ficar hipersensível, no caso das alergias, e não ficar destrambelhada se autoagredindo, que é o caso das doenças autoimunes, tá? Então, antes de dar essas dicas, o que você pode fazer para a sua imunidade, para as suas defesas, para a sua resistência não baixar? Primeiro lugar, estilo de vida. Você tem que repensar seu estilo de vida. Esta pandemia pegou ricos e pobres, pegou pessoas de todas as nações. Então, o mundo inteiro caminha na contramão da saúde. O estilo de vida de todo o mundo é um estilo de vida insalubre. Em primeiro lugar, a alimentação. Como sou nutricionista, eu sempre gosto de falar da alimentação, mas antes de ser nutricionista, eu sou trofoterapeuta. Eu trabalho com a medicina de Hipócrates. Novamente, que o teu alimento seja o teu remédio, que o teu remédio seja o teu alimento. Então, em primeiro lugar, a alimentação. Deixa-me lhe dizer, doces, lácteos e farináceos refinados é o primeiro trio de pseudoalimentos que deixa teu corpo vulnerável para as ites, rinite, sinusite, otite, amidalite, bronquite. E se você tem um corpo vulnerável para problemas respiratórios, tal como o fumante, não precisa nem falar de cigarro, não vou nem entrar nesse campo, mas se você tem um corpo encatarrado, um pulmão encatarrado, as vias aéreas obstruídas, porque são 3 produtos que roubam as tuas defesas, roubam a tua imunidade e te carregam de ácidos de muco de catarro. Você fica muito mais vulnerável, não só para o coronavírus, mas para outras enfermidades respiratórias e também para outras tantas enfermidades. Mas além do doce, lácteo e farináceo, excesso de cozidos, de frituras. Muita gente já sabe que o leite é criador de alergias, de catarro, de muco, que o doce não é saudável, mas ele come muito pouca salada crua na vida dele. Ele até come legumes cozido, morto, alimentação morta, sem vida. E muitos vão para o caminho das frituras. Além de ser irritante das mucosas também, as frituras trabalham estragando o teu sistema circulatório e te predispondo para doenças cardiorrespiratórias, ok? Falta de exercício físico também deixa a tua imunidade baixa. Se você for um sedentário crônico, isso te predispõe à diminuição das tuas defesas, da tua resistência. Autoproteção excessiva. Aquelas pessoas mimadas demais, sabe? Foram criadas hiperprotegidas, proteção contra o frio, contra a umidade, não sei o quê. O menino debaixo da ponte, que dorme à noite muitas vezes mal agasalhado, tem mais resistência física do que as crianças mimadas de hoje. Sabe aquela coisa de você ter medo de se expor ao frio? Eu lembro-me que uma vez no interior gaúcho, eu atendi uma família, casal, né, uma professora, vereadora do município,
O homem era um granjeiro, plantador de soja, de trigo, com um casal de filhos, uma moça e um rapaz. E o rapaz, naqueles dias, tinha sido recrutado para o exército. Naquele ano. E aí a mãe me disse, eu estava tão preocupada, porque meu filho sofre de bronquite asmática, e agora vai lá para o quartel sofrer, se alimentar mal, e vai para o mato, vai para o campo, rolar no banhado, atravessar rio com água na cintura. Tempos depois a mãe me disse, foi o que curou ele da bronquite asmática. Então parem de ser mimados. Uma dica de um profissional de saúde que vive isso há 30 anos. Principalmente o povo da região sul, que agora vem o inverno. Nunca termine seu banho com água quente. Não tome banho muito quente, mas para terminar o banho, desligue o chuveiro, a parte elétrica total do chuveiro, ou se você usa chuveiro a gás, melhor, calefação central, melhor, né? E abra total a água fria no corpo. Para quem não está acostumado, primeiro os punhos, os braços, os pés, as pernas e por último o corpo e a cabeça. 1 minuto de ducha fria. Não vai morrer. Isso te cria resistência a você se resfriar com facilidade. Eu faço isso todos os dias, mesmo quando vou à minha terra, ao Rio Grande do Sul, inverno rigorosíssimo. Paro em hotel, eu faço isso sempre, tá? E outra coisa que cai muito a tua imunidade, a tua resistência, estresse emocional. Se você vive encrencas, situações não resolvidas na tua vida, se isso te faz perder sono e você não dorme bem, o que acontece? A tua resistência cai. Como iridologista, eu até fiz um vídeo há pouco tempo no YouTube, quem são as pessoas mais vulneráveis para contrair o coronavírus. Mas aqui eu quero falar quem são as pessoas mais vulneráveis para ter problemas respiratórios, problemas de imunidade como um todo. Quando eu chego numa íris, seja ela azul, castanho ou de alguma variação de cor, mas se for uma textura de íris muito rasurada, cheia de buraquinhos, de pétalas, eu já sei que esta pessoa tem uma resistência mais comprometida geneticamente. Ele é mais vulnerável, ok? Então, primeiro lugar, isso. Segundo lugar, se ela tem o olho rasurado e ela tem esse sinal de muco acumulado na zona linfática, aqui é uma pessoa, essa foto nem fui eu que tirei, foi uma pessoa que me enviou, o lado esquerdo não ficou legal, tá? Se eu ler para vocês o e-mail que esta moça me encaminhou, ela tem tudo, ela sofre de tudo, é rinite, é sinusite, é cistite, infecção de repetição, é canseira crônica, é síndrome do pânico, ela está acima do peso, ela sofre de tudo. Por quê? Porque ela não tem uma estrutura genética resistente e, além disso, ela tem um estilo de vida insalubre que levou ela a se congestionar totalmente, a estagnar o sistema linfático, o sistema de defesas, e aí ela não tem resistência, não tem imunidade, ok? Quem são os mais vulneráveis? De acordo com a iridologia, também as pessoas de olho esverdeado. Eu tenho olho verde. Eu sofri muito de sinusite, sofri muito de garganta quando era menino até a adolescência, sofri muito de ouvido inflamado até a idade adulta. Olho verde, nós de olho verde já nascemos
com o sistema imune mais frágil, mais vulneráveis a todas as ites, rinite, sinusite, bronquite, cistite de repetição, celulite, preguicite crônica, sabe? Tem as exceções a isso, mas a grande maioria do olho verde, eu brinco sempre nas minhas palestras, não pode ver sofá. Pessoa que tem olho verde não senta, ele já vai se encostando, já vai se arriando, ele vive cansado, tá? E aí qualquer exposição a vírus, a fungos, a bactérias, ele é contagiado. Pessoas de olho verde. Crianças, né? Crianças também é um grupo de risco, é vulnerável. Isso aqui é o olho de uma criança que me visitou em Porto Alegre, quando eu morava em Porto Alegre. E eles vieram lá das Missões do Rio Grande do Sul, da região de Santa Rosa, 3 de Maio. E os gaúchos têm uma coisa assim muito que eles já sabem agora, quando vai chegar a época fria, inverno, os meios de comunicação anunciam: está entrando no Rio Grande do Sul uma massa de ar frio, né? Uma massa de ar polar, uma frente fria. Geralmente elas vêm das bandas da Argentina, do Uruguai, ou entra pelo sul, ou entra por Uruguaiana, ou entra lá pela região das Missões. E eu avaliei o olho de uma criança, isso aqui é o olho de uma criança de 5 anos, 5, 6 anos, os pais me levaram a Porto Alegre para uma avaliação. E eu cheguei, logo encontrei a área respiratória muito frágil, os seios da face, a criança cheia de muco, de catarro. E aí eu falei isso pro casal, e aí os dois se olharam, o pai e a mãe, e o pai disse assim: estão anunciando a chegada de uma frente fria ou de uma massa de ar polar. Estão anunciando a chegada dessa massa de ar polar em Buenos Aires ainda. Leva mais uns 2 dias para chegar ao Rio Grande. Então, estão anunciando a chegada dessa frente fria em Buenos Aires e ela já está doente aqui no Brasil. Porque não tem resistência. Ela é criança, mas criança com a imunidade baixa, criança com uma hereditariedade pobre, ok? Porque minhas crianças, graças a Deus, já tiveram gripe, resfriado, algumas ites infantis, mas nunca levei ao médico para tomar uma droga sequer, nem um remédio para febre, nem nada. Veja só. Nunca levei, tá? Outras pessoas vulneráveis, os idosos. Isso aqui é o olho de uma senhora idosa. E a estrutura da íris dela não é uma estrutura cheia de rasura, frágil. Mas sabe, o idoso que já perdeu o sentido da vida, deprimido, sabe? Para baixo, o idoso que não se alimenta corretamente. Muitos idosos perderam os dentes e aí o que acontece? Não se deram bem com prótese e acabaram deixando de lado a prótese e come sopinha, pão molhado no leite, que encatarra mais ainda. Comidinha cozida, um bifezinho bem macio, ele dá umas amassadinhas com a gengiva e manda para dentro. Mas quando eu falo que ele tem que comer fruta, que ele tem que comer salada, verdura crua, eu não posso comer, porque eu não tenho mais dentes, né? Não toma água, olha só essa escuridão aqui dentro, ó. É muito comum em pessoas que não tomam água. Aí ficam deprimidos por falta de água, né? Não comem cru, não comem verde, não comem coisa viva. E a resistência dele já está cansada pelos anos,
ficam vulneráveis para as ites, para as infecções, para qualquer enfermidade. Vamos hidratar o corpo, não é mesmo? Então, o que fazer para se tornar resistente, não só ao coronavírus, mas a todas as enfermidades? Respeite a natureza. A natureza é sábia. A natureza tem os seus meios de se autocurar, tá? Coma alimentos de verdade. Dê à natureza, dê ao seu corpo uma nutrição adequada para que ele tenha mecanismos de se autocurar. Evite a vida artificial, alimentos artificiais, alimento que no rótulo tem a palavra difícil de se ler, de se pronunciar, não é alimento. Pode até ser registrado como produto alimentício, mas não é alimento. Saia fora disso. Aprenda a comer alimento de verdade. Sabe que hoje os moderninhos não comem mais feijão? Coma feijão, coma arroz integral, coma batata doce, coma mandioca, coma inhame. Inhame, muito importante para a imunidade. O sul do Brasil não tem cultura de comer inhame. Agora, coma muito cru, porque o cru tem os elementos não destruídos pelo calor, as vitaminas, os minerais, os fitoquímicos, antioxidantes não degenerados, não estragados pela alta temperatura. Agora, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Curitiba, as partes frias do Paraná, quando é o inverno, as emergências estão lotadas por idosos e por crianças. 2 grupos de risco, né? Agora, olha a alimentação da criança. O que ela come? Uma porçãozinha de arroz branco. O que vem mais ali? Batata frita. Alguns vêm aquele ovinho de granja, né? Que eu brinco que é uma menstruaçãozinha de galinha, né? Aquele ovinho fraquinho ali, sem caroteno, né? De galinha estressada, não galinha feliz. E uns comem um bifinho. Nuggets é a moda. O refri, o suco artificial do lado. Cadê os carotenoides? Quando a gente pensa em infecção, a gente pensa logo em vitamina C. Eu também valorizo a vitamina C, tá aqui, ó. Mas antes da vitamina C, vitamina A, beta-caroteno, porque os carotenoides, o beta-caroteno, protege as nossas mucosas, todas as mucosas, todo órgão oco, a boca, o nariz, a laringe, a faringe, o esôfago, o conduto, os bronquiais, a área respiratória, o estômago, o intestino, a bexiga, na mulher o útero, órgão oco, ele é revestido por dentro por um epitélio especial mucoso, aonde é revestido por uma mucosa, e esta mucosa precisa de caroteno, de vitamina A para a proteção das mucosas. Depois, alimentos ricos em vitamina C. Onde tem alimentos ricos em vitamina C? Na nutrição só ensina fruta cítrica. Não! Frutas e vegetais frescos em geral. Tem muita vitamina C. Alimentos com fortes propriedades antibióticas. Muito alho, muita cebola crua. Há uns anos atrás, 3, 4 anos, eu fui a Porto Alegre, no Instituto Uniquant, fazendo uma parceria, gravar cursos online. E eu saí de Sorocaba, fui de carro, e aí visitei a família na região de Novo Hamburgo, Taquara, Rolante. E no domingo eu atendi numa cidadezinha ali perto de Salvador do Sul, perto de Montenegro.
E no domingo à noite eu chego no hotel em Porto Alegre, eu ia fazer a gravação na segunda-feira. Puxa vida, esqueci o material, o pendrive com todo o material que eu ia gravar em Porto Alegre. E agora? Não se faz isso, mas eu fiz, eu transgredi as leis da natureza, desrespeitei a natureza. E eu passei a noite até 15 para 5 da madrugada preparando a aula para eu gravar na segunda-feira o dia inteiro. Erradíssimo, mas foi o jeito. Descansei até 6h30, das 15 para 5 às 6h30, uma cochilada só, mal dormida. Dei aula o dia inteiro. Na segunda noite, e eu já não me senti bem, não estava bem na segunda-feira. Na segunda noite ainda eu fiz um programa de rádio por telefone, diretamente do hotel em Porto Alegre. Na terça-feira eu tinha o dia inteiro para atender consultas na Uniquant e estava mal. Tomei vitamina C, tomei próprios, atendendo pessoas. Terminei o último atendimento 15 para 6 da tarde. E o Johnny, meu amigo, disse: agora é complicado de você sair de Porto Alegre, espera um pouquinho mais. Aí conversei com ele, saí dali 6h15, 6h20 da tarde, mal, muito mal, dor no corpo, febril, eu senti que eu estava doente. Peguei a freeway, a rodovia de saída. Quando chegou em Santo Antônio da Patrulha, eu avistei a ambulância da concessionária, parei na ambulância ali e perguntei: você não tem um termômetro para medir a temperatura? Eu estou sentindo febril, eu estou mal o dia todo, não pude ir ao médico nem nada. Falei assim para ele: eu moro em São Paulo. Aí ele disse: eu tenho sim. Foi lá na caminhonete, pegou o termômetro. Eu estava com quase 42 de temperatura. Ele queria que eu fosse para o pronto-socorro na hora. Eu digo: deixa comigo. Viajei até Torres, divisa com Santa Catarina. Eu nunca janto comida à noite. E eu pedi uma janta no restaurante vegetariano, e aí eu pedi: o senhor não se assusta? O senhor me traz uma cebola descascada apenas inteira e uns 3 dentes de alho cru. O cara olhou assustado, eu digo: é isso mesmo. Ele foi lá, trouxe a janta, trouxe uma cebola muito grande e 4 dentes de alho roxo graúdo. O povo assustava vendo aquele louco comer. E eu comi aquilo, só deixei um pedacinho da cebola, não dei conta. Os 4 dentes de alho eu dei conta. Viajei mais 80, 100 quilômetros, dormi no hotel na beira da estrada. Aquele bafo trabalhando, no outro dia não tinha nada. Levantei e fui embora. Alimentos direcionados para a área respiratória. Maçã, abacaxi, trabalha muito na área respiratória. Os cítricos, muita água, 40 ml de água por quilo de peso, muita vitamina D. Ah, mas essa é muito cara. Sol, 15 a 20 minutos de sol todos os dias, com 70% do corpo exposto ao sol, entre 11 da manhã e 3 da tarde. Exercícios físicos regulares e dormir bem. Dormir cedo da noite, pelo mínimo 2 horas antes da meia-noite. E no último minuto, eu quero dar então algumas dicas que não tem contraindicação. Vitamina C, vai na farmácia e compra, não efervescente, 1000 miligramas 2, 3 vezes por dia. Ah, mas faz mal pro rim. Ah, mas vitamina C vai tudo fora se tomar assim. Ah, não sabe o que estão falando. Vão aprender com o maior químico do século XX, Linus Pauling. Chegava a tomar 12.000 miligramas por dia. Pode tomar 2 a 3.000 miligramas por dia. Vitamina D3, no mínimo 10.000 unidades por dia, tá? Durante os primeiros 30 dias. Depois pode cair aí para 5.000, mais 30 dias, depois 1.000 unidades por dia, pelo mínimo, sem fazer exames, ok? Extrato de própolis concentrado, 30 gotas 3 vezes ao dia. Se for uma pessoa muito grandona, 40 gotas 3 vezes ao dia. Se for própolis verde, melhor ainda. Óleo de copaíba,
6 gotinhas 3 vezes ao dia, anti-inflamatório natural, tintura dessa planta fantástica, equinácea, tintura de unha de gato, separada uma da outra, 30 gotas 3 vezes por dia, se for grandalhão, grandalhona, 40 gotas no meio copo de água cada vez, 3 vezes ao dia. Isto ajuda a aumentar a tua resistência. E nós temos muitas outras ferramentas. Algumas eu nem vou mencionar, não deveria mencionar aqui, né? Prata coloidal não é reconhecido. Eu fabrico a minha própria prata coloidal, não para vender, para minha família, para os meus amigos. Eu fabrico a minha própria prata coloidal. E isto aqui não se deveria falar publicamente, porque nos perseguem por isso. Mas isso aqui é fantástico, autohemoterapia. Informe-se melhor, ok? Então eu quero dizer a vocês assim, ó. Viva mais próximo da natureza possível. Pensar em coisas boas, coisas positivas. Para de ficar na televisão, na internet, só procurando alimento negativo, coisas negativas, se alimentando de notícias ruins. Invista na tua saúde, ok? Aqui eu deixo meus contatos para vocês, aqui eu deixo o meu livro. O ano passado ainda não tinha sido lançado, esse ano já foi lançado, Iridologia e Naturopatia, falando de saúde com o professor Edomar Cunha. Não é um livro técnico de iridologia, é um livro que te apresenta a ciência, mas é um verdadeiro manual de viver saudável. Entre em contato aqui pelos telefones, pelo WhatsApp do consultório, e aí a secretária te orienta. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela recepção, e obrigado ao deputado Giovanni Cherini, aos organizadores desse magnífico evento. Que Deus abençoe a todos e estejam todos vacinados naturalmente contra toda e qualquer enfermidade.